Olá, eu sou o professor Fabrício Rodrigues dos Santos, do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Estou aqui para falar de um projeto que eu coordeno com o apoio financeiro da FAPEMIG. O projeto se chama Avaliação Genética da Dinâmica Populacional da Biodiversidade Brasileira sob Impacto Antrópico. Então, a ideia é a gente estudar, do ponto de vista genético, o impacto que as populações humanas causam nessas espécies silvestres, né, que eu vou falar aqui nesse estudo, usando dados genéticos. Tá? É uma equipe multidisciplinar, né, com diferentes pesquisadores, diferentes formações. Aqui, o professor Paulo Garcia, da Zoologia, por exemplo, Rafael Félix Magalhães, também da Zoologia, mas da Federal de São João del Rei, professor Anderson Vieira Chaves, professor substituto, mas pós-doutorando também, doutor José Eustáquio dos Santos Júnior, também pós-doutorando, e estudantes de pós-graduação que participaram do estudo, né? Elisa Ramos, Davidson Campos, Caroline Oswald e Jean Carlo Oliveira, né? Então, além de vários outros colaboradores de diferentes instituições. Nesse estudo, que é também cofinanciado pelo CNPq e pela CAPES, né, nós estamos lidando com a genética da conservação, que é essa disciplina que trabalha com dados genéticos no estudo de espécies da fauna silvestre ou da flora silvestre, nesse caso é fauna para nós, né, com alguns objetivos de compreender os dados genéticos por trás de cada uma dessas populações e tentar fazer estratégias de conservação de médio e longo prazos. Né? Então, a gente trabalhar nesse projeto com os campos rupestres, que são essas áreas mais frias e altas, né, nos topos de morro, de cadeias de montanhas, como a Serra do Espinhaço. Né? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um campo rupestre, né, no qual você tem uma série de espécies adaptadas a esse ambiente. Por isso mesmo, essas áreas têm alta taxa de endemismo, isso é, várias espécies que só ocorrem ali, e os ambientes que elas ocorrem são naturalmente fragmentados, porque são topos de morro, e como elas não vivem nas áreas mais baixas, não tem muita conexão com as áreas de topo de morro mais afastadas. Né? Então, por isso, muitas das espécies que ocorrem ali, que são endêmicas, né, elas têm maior vulnerabilidade potencial às mudanças climáticas, porque quanto mais quente estiver, mais para o alto elas têm que ir, né, porque é justamente ali que elas encontram o hábitat preferencial, né, para elas sobreviverem e reproduzir. Então, nesse estudo, a gente trabalha com a fauna silvestre, os impactos do aquecimento global, principalmente com aves e anuros, ou sapinhos de altitude. Vou falar de dois desses estudos, com cada um desses grupos. Primeiro, das aves, né, nesse caso dos beija-flores, e aqui são dois beija-flores aí emblemáticos da Serra do Espinhaço. Um que é o beija-flor que a gente chama de gravatinha verde, que ocorre na parte sul aqui do espinhaço. Aqui está a cadeia do espinhaço, aqui o que é mais escuro é mais alto. Né? Então, o espinhaço sul, a gente tem a Serra do Cipó, a Serra do Curral, aqui perto de Belo Horizonte, e aqui ao norte, o espinhaço é chamado de Chapada Diamantina. Né? Aqui no sul ocorre, então, esse gravatinha verde. E na parte norte aqui é o gravatinha vermelho. Essas duas espécies de gravatinha são espécies muito importantes e carismáticas aí do espinhaço. E essa análise de DNA aqui mostra o que a gente chama de uma árvore filogenética, que mostra as duas espécies de gravatinha, né, o gravatinha vermelho e verde, como próximos aqui. Né, eles se separaram como espécies ao redor de 3 milhões de anos atrás. Né, e essas duas espécies são mais relacionadas com esse outro beija-flor aqui, que é o Xisto geoffroy, que é um beija-flor endêmico das altitudes dos Andes, também adaptado a regiões frias. Né? Então, essa separação aqui de 7 milhões de anos atrás, né, indica que o ancestral deles também deveria ser adaptado a essas regiões muito frias. Né? E hoje a gente tem uma conexão à distância, né? Mas no passado, provavelmente em áreas mais altas ou ambientes mais frios, né, eles puderam se conectar e essas espécies se formaram, se especiaram, né, dando origem ao X. geoffroy, que hoje só está nos Andes, e esses dois gravatinhos que só existem aqui no espinhaço brasileiro. Tá? E isso, então, é uma evidência
né, de que essas espécies hoje estão restritas a esses topos de montanha aqui pequenininhos aqui no Brasil, são muito suscetíveis a mudanças climáticas, principalmente se tiver aquecimento global, que é o que está ocorrendo. No caso dos sapinhos, né, a gente trabalha aí com vários desses sapinhos endêmicos de altitude, um deles esse aqui é o Pithecopus megacephalus, que também ocorre na Serra do Espinhaço, né, e aqui estou mostrando algumas populações aqui naquela mesma Serra do Espinhaço que a gente viu, e com dados genéticos a gente consegue reconhecer 3 populações principais, ou populações que têm mais conexões entre elas, né, e que no passado estavam mais conectadas, hoje está menos, né, porque estão em alguns topos de morro que não se conectam por áreas frias, né, então não existe o que a gente chama de fluxo gênico ou reprodução entre essas populações aí. E isso indica também que essa população é muito sensível ao aquecimento global, né, e não só isso, nós incorporamos dados suficientes para indicar que a IUCN deveria considerar essa espécie aqui como altamente em perigo, né? Porque até o momento ela está considerada como deficiente de dados. Então, o que a gente faz em ciência é justamente anexar dados, né, evidências, para a gente continuar seguindo aí na conservação, e isso é muito importante. Então, esse é o pessoal que tem trabalhado, as duas equipes aí de anfíbios e de aves de altitude. Né? Obrigado por vocês, esperamos, né, ter financiamento para futuros projetos.